Se você passou dos 30 anos e em algum momento recente percebeu que trabalha muito mais do que deveria para ganhar muito menos do que imaginava, pare um instante. Não para se culpar, mas para observar. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Vem da sensação silenciosa de que a vida financeira deveria estar em outro lugar. Não por comparação com os outros, mas por uma expectativa interna que nunca foi verbalizada. Bob Proctor dizia que esse desconforto não é fracasso. É consciência emergindo. A maioria das pessoas não sofre porque falta dinheiro, sofre porque percebe, lá no fundo, que está vivendo abaixo do próprio potencial. E essa percepção costuma aparecer com força depois dos 30, não por acaso, mas porque o tempo da ilusão começa a acabar. Até os 30 ainda existe a narrativa do "um dia eu chego lá". Depois disso, o subconsciente começa a perguntar algo mais direto. Por que ainda não cheguei? E é aqui que muita gente erra. Começa a buscar respostas no lugar errado. Trabalhar mais. Aceitar qualquer coisa. Reduzir sonhos. Chamar de maturidade aquilo que, na verdade, é resignação. Bob Proctor ensinava algo que quase ninguém tem coragem de encarar. Você não está preso financeiramente por falta de oportunidade, mas por lealdade inconsciente a uma identidade antiga, uma identidade construída cedo demais, numa época em que você ainda não tinha escolha. Você aprendeu, sem perceber, o que era normal ganhar, o que era seguro desejar e o que era perigoso sonhar. E a mente leva isso muito a sério. Por isso, duas pessoas com a mesma inteligência, o mesmo esforço e até as mesmas oportunidades terminam em lugares completamente diferentes. Uma cresce, a outra se mantém. Não porque uma merece mais, mas porque uma se enxerga diferente. Bob Proctor chamava isso de paradigma, um conjunto de hábitos mentais tão profundamente enraizados que você os confunde com quem você é. E aqui está o ponto crucial. Você não luta contra o seu paradigma, você vive dentro dele. Por isso, quando alguém diz, "eu sei que posso mais, mas algo sempre me trava", não está falando de preguiça, nem de medo consciente. Está falando de um limite invisível que foi aceito como verdade. Esse limite define quanto dinheiro parece confortável para você, quanto crescimento parece possível, e quanto sucesso começa a gerar ansiedade em vez de alegria. O problema é que, depois dos 30, esse limite começa a sufocar, porque você amadureceu, você percebeu que o tempo é real e que continuar repetindo o mesmo padrão vai produzir o mesmo resultado, apenas com mais desgaste. Bob Proctor dizia que esse é o momento mais delicado da vida adulta, porque a mente entra em conflito. Uma parte quer expansão, outra quer permanecer no conhecido. E quase sempre o conhecido vence. Não por ser melhor, mas por ser familiar. É por isso que tanta gente inteligente trabalha duro, lê livros, assiste vídeos, faz cursos e ainda assim não rompe financeiramente. Informação não quebra paradigma. Consciência, sim. E consciência começa quando você para de perguntar: o que eu estou fazendo de errado? E começa a perguntar: em que tipo de pessoa eu aprendi a me enxergar? Essa pergunta muda tudo, porque o dinheiro nunca responde ao esforço. Ele responde à identidade. Você não recebe na vida o que deseja intensamente. Você recebe aquilo que combina com quem você acredita ser. E se, lá no fundo, você ainda se vê como alguém que precisa lutar para sobreviver, o máximo que o dinheiro fará é entrar e sair. Ele não permanece onde não se sente autorizado. Bob Proctor dizia que a mente não rejeita a riqueza. Ela rejeita incoerência. Se o seu resultado financeiro começa a entrar em conflito com a imagem que você tem de si mesmo, o subconsciente encontra uma forma de restaurar o equilíbrio, mesmo que isso signifique perder dinheiro, oportunidades ou foco. Isso não é azar, é autoproteção. E perceber isso não deve te desanimar, deve te libertar.
porque se esse limite foi aprendido, ele pode ser desaprendido. Nada do que você vive financeiramente hoje é definitivo. É apenas o reflexo de um padrão antigo que nunca foi questionado. E talvez este seja o momento exato em que você para de tentar mudar a vida e começa, finalmente, a mudar a mente que cria essa vida. Existe um momento silencioso na vida adulta em que o esforço começa a aumentar, mas os resultados não acompanham. Você acorda mais cedo, assume mais responsabilidades, carrega mais peso emocional e ainda assim sente que financeiramente está no mesmo lugar. Bob Proctor explicava que esse fenômeno não é coincidência, é sinal de que você atingiu o teto do seu paradigma atual. Até certo ponto, o esforço funciona. Ele empurra você até o limite do que acredita ser possível. Depois disso, o esforço começa a gerar apenas cansaço. E quanto mais você força, mais o subconsciente reage tentando restaurar o equilíbrio conhecido. É aí que a autossabotagem entra em cena. Mas não da forma caricata que muita gente imagina. Não é você desistindo conscientemente. É algo muito mais sutil. Você perde o timing, adia decisões importantes, escolhe o caminho mais seguro quando deveria escolher o mais coerente com o crescimento. Aceita menos do que sabe que merece e justifica isso com maturidade, prudência ou realismo. Bob Proctor dizia que o subconsciente não entende ambição. Ele entende segurança emocional. Se crescer financeiramente começa a ameaçar sua identidade antiga, o subconsciente interpreta isso como perigo, não como progresso. Por isso, tanta gente passa dos 30 com uma sensação estranha, sabe o que deveria fazer, mas não consegue sustentar a ação. Não é falta de disciplina, é desalinhamento interno. Você tenta se mover em direção a uma vida maior com uma identidade construída para uma vida menor. E isso gera conflito. Bob Proctor chamava esse estado de imagem quebrada. Você se vê como alguém capaz, mas não se sente confortável vivendo como alguém próspero. O desejo cresce, mas a autoimagem não acompanha. E sempre que isso acontece, o desejo perde. É por isso que alguns ganhos vêm e vão. Um aumento, um projeto, uma oportunidade. Mas nada se estabiliza. A mente aceita o ganho momentâneo, mas rejeita a permanência. Ela permite o avanço, desde que você volte ao lugar conhecido depois. Depois dos 30, isso dói mais, porque você já percebeu que o tempo é um recurso real. E repetir ciclos começa a cansar não só o corpo, mas a alma. É nesse ponto que muitas pessoas começam a duvidar de si mesmas. Pensam que não nasceram para prosperar, que escolheram errado, que perderam o momento. Bob Proctor era direto. Ninguém perde o momento. O que se perde é a clareza de identidade. Você não está atrasado. Você apenas está tentando construir uma vida nova sem atualizar a imagem que tem de si mesmo. E enquanto essa imagem não muda, a mente continuará puxando você de volta para o que parece familiar. Mesmo que isso signifique menos dinheiro, menos liberdade e mais frustração silenciosa. O subconsciente não busca sucesso. Busca coerência. Se você se vê como alguém que precisa lutar para sobreviver, qualquer estado de abundância prolongada parece incoerente. Então, a mente cria pequenas rupturas. Um gasto impulsivo, uma decisão mal calculada, uma perda de foco, um conflito interno que leva você a recuar. Nada disso acontece por acaso. É o paradigma se defendendo. E aqui está o ponto que muda tudo. Não adianta tentar vencer essa batalha com força de vontade. Força de vontade é consciente. Paradigma é subconsciente. Força de vontade cansa. Paradigma persiste. Bob Proctor dizia que tentar mudar resultados financeiros sem mudar o paradigma é como tentar mudar a imagem no espelho sem tocar no rosto. Você pode se esforçar o quanto quiser. O reflexo continuará o mesmo. Por isso, o verdadeiro trabalho não começa no fazer, começa no ser.
Não em estratégias externas, mas em quem você acredita ser quando ninguém está olhando. Depois dos 30, o convite não é trabalhar mais, é rever a identidade. Porque a vida que você está tentando alcançar já existe, mas ela exige uma versão de você que ainda não foi instalada mentalmente. E enquanto essa versão não se torna natural, qualquer avanço parecerá temporário. Na próxima parte, vou te mostrar como esse paradigma foi instalado sem você perceber e por que ele parece tão real, tão lógico, tão difícil de questionar, mesmo quando já não serve mais. Poucas pessoas percebem quando o próprio limite foi criado, porque ele não nasceu como limite, nasceu como proteção. Bob Proctor ensinava que nenhum paradigma é instalado para prejudicar. Ele é instalado para ajudar você a se adaptar ao ambiente em que cresceu. Quando você era criança, não tinha poder de escolha. Você precisava se ajustar ao mundo ao seu redor para ser aceito, amado e seguro. Então você observou. Observou como os adultos falavam de dinheiro, como reagiam a contas, como celebravam ou temiam ganhos, como se encolhiam diante de oportunidades maiores. E sem perceber, você aprendeu o que era normal. Não porque alguém te ensinou formalmente, mas porque a mente infantil aprende por repetição emocional. Bob Proctor dizia que a mente subconsciente é formada antes dos 7 anos. Nesse período, você absorve o mundo como verdade absoluta. Se o ambiente era de escassez, você aprendeu a ser cauteloso. Se era de instabilidade, aprendeu a se contentar com pouco. Se havia medo de arriscar, você aprendeu a chamar medo de prudência. Nada disso foi uma escolha consciente. Foi sobrevivência emocional. O problema é que o subconsciente não atualiza sozinho. Ele continua operando com os mesmos códigos, mesmo quando o contexto muda. Você cresce, ganha inteligência, desenvolve habilidades, mas a base emocional permanece a mesma, e ela continua dizendo, em silêncio, não vá longe demais, não chame atenção, não saia do seguro, não perca o que já tem. Depois dos 30, esse conflito se torna evidente, porque você já não depende mais daquele ambiente antigo, mas sua mente ainda responde como se dependesse. Bob Proctor explicava que o paradigma é tão poderoso porque ele não se apresenta como crença, ele se apresenta como lógica. Você não pensa, eu não posso ganhar mais. Você pensa, agora não é o momento, preciso ser realista. Vamos com calma. E isso parece sensato, responsável, adulto. Mas, na verdade, é apenas um velho programa tentando manter você no território conhecido. Por isso, o paradigma é tão difícil de identificar. Ele fala com a sua própria voz. Você acha que é você sendo prudente, quando, na verdade, é o subconsciente evitando uma identidade maior. Bob Proctor dizia que o maior obstáculo da prosperidade não é o medo do fracasso, é o medo inconsciente do sucesso. Porque o sucesso muda a forma como você se vê, muda como os outros te veem, muda suas referências. E para a mente condicionada, mudança sempre parece risco. Então ela cria justificativas sofisticadas para manter tudo como está. E quanto mais inteligente você é, mais elaboradas essas justificativas se tornam. Você racionaliza a estagnação, transforma limites em virtudes, chama conformismo de equilíbrio, até o dia em que algo dentro de você não aceita mais. Esse incômodo que você sente não é ansiedade, é expansão reprimida. Bob Proctor dizia que a dor mais profunda do ser humano não é a falta, é o potencial não vivido. Depois dos 30, esse potencial começa a bater na porta, e ignorá-lo não traz paz, traz cansaço. Mas aqui está a parte libertadora. Se o paradigma foi aprendido, ele pode ser desaprendido. Ele não é você, é apenas um hábito mental repetido por anos. O problema é que a maioria das pessoas tenta quebrar esse hábito com pensamento positivo ocasional, e isso não funciona. Paradigmas não mudam com motivação, eles mudam com repetição consciente em nível emocional.
Bob Proctor explicava que o subconsciente aprende da mesma forma que foi programado, por repetição com sentimento. Não adianta entender intelectualmente que você pode prosperar. A mente consciente já sabe disso. O que precisa mudar é a sensação interna do que é normal para você. Enquanto prosperidade parecer exceção, ela não se sustenta. Quando prosperidade se torna identidade, ela se estabiliza. E essa transição não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos, quando você começa a agir, pensar e decidir a partir de uma imagem diferente de si mesmo. Não fingindo, mas treinando. Na próxima parte, vou te mostrar como esse treinamento começa. Por que ele parece estranho no início e como Bob Proctor ensinava pessoas comuns a se tornarem confortáveis com uma vida maior, sem forçar, sem lutar, sem se perder. Quando alguém descobre que o problema não é esforço, mas identidade, a pergunta muda. Não é mais, como eu faço para ganhar mais dinheiro? É, como eu me torno alguém para quem ganhar mais dinheiro é natural. Bob Proctor dizia que essa é a pergunta que separa quem consome informação de quem transforma a própria vida. Porque se tornar alguém diferente não começa com ação externa, começa com treinamento interno. E aqui está algo importante. Quando você começa a reprogramar o paradigma, o desconforto aumenta, não diminui. Isso confunde muita gente. Elas acham que, se estão no caminho certo, deveriam se sentir confiantes o tempo todo. Mas Bob Proctor ensinava o oposto. Desconforto é sinal de expansão. É o velho paradigma sendo questionado. Sempre que você começa a pensar diferente, o subconsciente reage. Ele tenta puxar você de volta para o terreno familiar. Não porque quer te prejudicar, mas porque foi treinado para manter você seguro. Por isso, no início, agir de acordo com uma nova identidade parece artificial. Você toma uma decisão maior e algo dentro de você pergunta: quem você pensa que é? Você considera cobrar mais e surge a dúvida. E se não der certo, você começa a se posicionar diferente e sente culpa, como se estivesse traindo uma versão antiga de si mesmo. Bob Proctor dizia que essa culpa é comum, porque você está rompendo um acordo invisível com o seu passado. Mas esse acordo não serve mais. A reprogramação começa quando você permanece nesse desconforto sem recuar, não lutando contra ele, apenas não obedecendo. É assim que o subconsciente aprende algo novo. Toda vez que você age de acordo com a nova identidade, mesmo com medo, o paradigma recebe uma mensagem clara. Isso também é seguro. E quanto mais essa mensagem se repete, menos resistência aparece. Bob Proctor explicava que o subconsciente aprende por evidência, não por argumento. Ele precisa ver você vivendo a nova identidade para aceitá-la como normal. Por isso não adianta apenas visualizar. Visualização sem ação não cria evidência, mas ação sem identidade cria desgaste. O ponto de equilíbrio está em pequenas ações coerentes, repetidas diariamente, até que o novo padrão se torne familiar. E aqui está algo essencial. Não tente mudar tudo de uma vez. Mudança abrupta gera rejeição interna. Bob Proctor sempre falava de progresso natural, não de ruptura violenta. Você começa mudando como decide, depois como se posiciona, depois como reage a oportunidades. Aos poucos, o dinheiro começa a responder, não porque você forçou, mas porque agora há coerência interna. O subconsciente deixa de sabotar porque não se sente mais ameaçado. Você não está tentando ser alguém que não é, está se tornando quem sempre poderia ser. Depois dos 30, esse processo é mais poderoso, porque você já tem maturidade para sustentar a mudança. Você não busca mais aprovação, busca alinhamento. E alinhamento cria estabilidade. Bob Proctor dizia que estabilidade financeira não vem de previsibilidade externa, vem de consistência interna. Quando sua identidade muda, seus padrões de decisão mudam. Quando seus padrões mudam,
Seus resultados seguem, não imediatamente, mas inevitavelmente. Na próxima parte, vou te mostrar como o dinheiro começa a responder a essa nova identidade, por que oportunidades surgem de forma diferente e como reconhecer quando você realmente saiu do antigo paradigma, sem depender de motivação ou força de vontade. Quando a identidade começa a mudar de verdade, o dinheiro responde de forma silenciosa, não como um evento dramático imediato, mas como uma mudança de padrão. Bob Proctor dizia que a prosperidade não chega gritando, ela chega fazendo sentido. Você começa a perceber algo curioso. As oportunidades que antes pareciam distantes, agora parecem possíveis. Não fáceis, possíveis. Ideias surgem com mais clareza. Decisões que antes pareciam arriscadas agora parecem coerentes com quem você está se tornando. Não porque o mundo mudou, mas porque o filtro interno mudou. Bob Proctor explicava que o subconsciente funciona como um sistema de filtragem. Ele decide o que você percebe, o que ignora e o que considera relevante. Quando o paradigma é de escassez, o filtro busca segurança. Quando o paradigma começa a se expandir, o filtro passa a reconhecer oportunidade. E isso muda tudo. Você começa a notar pessoas que antes passavam despercebidas. Conversas que antes pareciam comuns, agora trazem possibilidades. Não é sorte, é percepção treinada. Outro sinal claro de mudança é a forma como você reage a dinheiro. Antes, qualquer gasto inesperado gerava ansiedade. Agora, gera análise. Antes, o dinheiro entrava e você pensava em como segurar. Agora, pensa em como multiplicar. Bob Proctor dizia que riqueza não é quantidade de dinheiro, é relação com o dinheiro. Quando a relação muda, o fluxo muda. E isso não significa ausência de medo, significa presença de direção. Você ainda sente receio, mas não paralisa. Você ainda pondera, mas não se encolhe. Isso é sinal de identidade em transição. Outro indicador importante é a diminuição da necessidade de validação. Você não precisa mais que todos concordem. Não precisa justificar cada passo. Não precisa explicar seus sonhos. Bob Proctor ensinava que pessoas presas ao paradigma antigo buscam permissão externa. Pessoas que estão mudando de identidade buscam coerência interna. E essa mudança é sutil, mas profunda. Você começa a escolher melhor onde coloca sua energia. Para de desperdiçar tempo tentando provar valor. Passa a investir tempo em criar valor. E o dinheiro reconhece isso. Não por magia, mas por alinhamento. O mundo recompensa clareza. Outro ponto importante: quando a identidade muda, o tipo de problema também muda. Você não deixa de ter desafios. Você troca problemas de sobrevivência por problemas de expansão. Bob Proctor dizia que esse é um bom sinal. Significa que você saiu do modo defesa e entrou no modo criação. E quanto mais tempo você permanece nesse modo, mais natural o crescimento se torna. Mas aqui está algo essencial. O antigo paradigma não desaparece de uma vez. Ele enfraquece. Em momentos de estresse, ele tenta voltar. Em decisões grandes, ele sussurra dúvidas antigas. A diferença agora é que você reconhece a voz e não confunde mais essa voz com quem você é. Bob Proctor dizia que consciência é isso: não eliminar pensamentos limitantes, mas não obedecê-los automaticamente. Quando você percebe que pode escolher, a mente perde o poder de te controlar. E esse é o verdadeiro ponto de virada financeira. Porque a partir daí, você não depende mais de motivação. Você depende de identidade. E identidade, uma vez instalada, se sustenta sozinha. Na última parte, vou fechar essa jornada mostrando como consolidar essa nova identidade, como evitar recaídas e como transformar essa mudança interna em estabilidade financeira real e contínua, sem pressa, sem ilusão, sem retorno ao ponto antigo. A maior mudança financeira que pode acontecer na vida de alguém não começa com dinheiro, começa com estabilidade interna. Bob Proctor dizia que a mente precisa de um novo ponto de equilíbrio.
Enquanto o equilíbrio interno for escassez, qualquer abundância parecerá temporária. Mas quando o equilíbrio muda, o dinheiro deixa de ser um visitante e passa a fazer parte do ambiente. É isso que significa estabilidade financeira de verdade. Não é nunca mais enfrentar desafios. É não perder o centro quando eles aparecem. Depois dos 30, essa estabilidade se torna possível porque você já viveu o suficiente para saber o que não quer mais repetir. Você não quer mais correr em círculos, não quer mais provar valor, não quer mais sobreviver disfarçando de sucesso. Bob Proctor ensinava que nesse estágio, o trabalho principal é manter o novo padrão. E manter não exige esforço excessivo, exige presença. Presença para observar seus pensamentos. Presença para perceber quando o velho paradigma tenta reassumir o controle. Presença para escolher diferente, mesmo quando o caminho antigo parece mais confortável. Isso não é luta, é vigilância consciente. A vigilância não cansa, ela clareia. Você começa a perceber decisões pequenas que antes passariam despercebidas e corrige no início, não depois do dano. Bob Proctor dizia que pessoas financeiramente estáveis não tomam decisões perfeitas, tomam decisões alinhadas. E alinhamento vem de identidade consolidada. Outro ponto essencial é a repetição. Não repetição mecânica de frases, mas repetição de postura. Todos os dias, você confirma quem você é pela forma como pensa, fala e age. Você não precisa se convencer de que é capaz. Você se comporta como alguém que sabe, e o subconsciente observa. Quanto mais ele vê coerência, mais relaxa. Quanto mais relaxa, menos sabota. Bob Proctor explicava que o subconsciente só cria conflito quando sente inconsistência. Quando há alinhamento, ele coopera, e cooperação interna cria fluidez externa. Aos poucos, o dinheiro se estabiliza. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque parou de fazer o que te mantinha pequeno. Você deixa de aceitar menos, de adiar decisões importantes, de se esconder atrás de justificativas inteligentes. E isso muda tudo. Estabilidade financeira não é um destino distante. É um estado mental sustentado no tempo. Quando você sustenta esse estado, as oportunidades não precisam ser perseguidas, elas se conectam. Bob Proctor dizia que o universo responde à clareza. Quando você sabe quem é, o mundo sabe como responder. E aqui está algo importante para lembrar. Essa mudança não te afasta das pessoas, ela apenas te aproxima de quem vibra na mesma direção. Você não perde conexões, você ajusta, você não se torna frio, você se torna centrado, e isso inspira mais do que qualquer discurso. Se você chegou até aqui não foi por acaso, algo em você reconheceu essa mensagem, não como informação, mas como lembrança. Você sempre soube, em algum nível, que o problema não era falta de esforço, era falta de alinhamento interno. E agora você sabe onde olhar. Não para fora, mas para dentro. Bob Proctor dizia que a verdadeira riqueza é viver de acordo com quem você realmente é, sem pedir permissão. O dinheiro apenas acompanha essa decisão. Então, a partir de agora, não tente mudar tudo. Mantenha o novo padrão. Observe, escolha, repita e deixe que o tempo trabalhe a seu favor pela primeira vez. Porque quando a mente muda, o resto segue. E essa mudança, uma vez feita, não volta atrás. Você não está atrasado. Você está exatamente no ponto em que a virada se torna possível. E tudo começa e continua com quem você decide ser a partir daqui.